final, o que eu tô fazendo aqui? Ô, Ana, e daí é o seguinte, ó, a gente veio de Porto Alegre pra cá, aconteceu um monte de coisa muito louca, fui furtado, fui numa festa ontem que tava o Celton Mello, olha, Malu Mader, Tony Bellotto, né? O que pra nós é sempre muito estranho. E daí, sem querer, a gente veio parar aqui no YouTube Space. E daí eu achei uns caras meio perdidos por aí, e eu resolvi trazer eles pra cá. Então o que tu vai fazer na edição? Tu vai botar ali o Pirula, ao som de Sweet Dreams, o Emílio, ao som de Sweet Dreams, Rolando, ao som de Sweet Dreams, ali do canal Revisão. Tu bota todos eles assim, como se eles estivessem dançando Sweet Dreams. E agora a gente também faz uma chamada tipo, vem pra cá, chama eles assim, ó, vem pra cá, pessoal. Vem pra cá, pessoal. Isso aí pra gente entrar. Ah, agora. Não precisa dançar. Não precisa dançar, tá tranquilo. Agora pode entrar. Nossa. Foi tão natural. Não, foi natural, foi animado. Que animação. Foi tudo Empolgante. empolgante. Oi. Alguém vai querer tomar chimarrão? Não. Vou. Tá bom. Então, primeiro agradecer. Pelo quê? Não, ó, O prazer é todo seu. te digo. O prazer é todo seu. É muito louco. A gente mora numa cidade, tipo, mora em Porto Alegre, é uma cidade grande, né? E alegre. Muitas graças. Só que grande pra nós. A foi boa, eu peguei a piada. Pra vocês, Porto Alegre é tipo um bairro de São Paulo, talvez, né? Não, bairro também não. Mas uma zona de São Paulo, divisão. Não sei se tem algum bairro de São Paulo com mais de 1 milhão de habitantes. Paraisópolis, será que Não, mais de 1 milhão de habitantes. É um bairro. Cara, 1 milhão é muita coisa. E os bairros de São Paulo é tudo divididinho em um monte de coisa. Itaquera tem mais de 1 milhão. Fácil. O bairro de Itaquera. Mas o bairro de Itaquera tem que ver. É Itaquera tudo mesmo? Inclui... Itacaram tudo, É Itaquera, ou se é Itaquera, pode ser Não, Itaquera é também. porque tem que ver. É a subdivisão da prefeitura, é a Itaquera por bairro, porque tem as vilinhas, tem as coisas lá. Tá relativizando. Então, né? Então pra gente é muito, tipo, São Paulo realmente é, caos total da urbe, assim, é uma coisa realmente que Custa o celular, né? te impressiona e custa um celular ainda, né? Você perdeu como? Não celular? perdi. O que aconteceu? Primeiro dia em São Paulo, eu e a Ana, a gente foi pra Augusta. Tava lá tomando uma água, se hidratando, Ele achou que tava na Finlândia. porque Porto Alegre também tava muito violento. Então a gente chegou aqui, pô, olha como tá tranquilo isso aqui. E daí eu fui chamar o Uber, e eu tô de costas assim chamando o Uber, e a Ana falou, Renan, a bicicleta, porque ela achou que ia me atropelar. E quando eu me virei, assim, o cara veio de bike e pegou meu celular e saiu. Mas continua a cena, você tentou correr atrás dele. Ah, Ele tentei. tentou correr atrás, foi muito engraçado, sério. Foi realmente muito engraçado. Você só correu gritando. Meu celular. Não, Pega lá. eu demorei uns 2 segundos assim, ó. Bah! Acho que eu fui roubado, né? E tentei correr, mas não deu. Mas eu achei uma modalidade nova de assalto interessante essa. Assalto com bicicleta. E do jeito que os nossos governantes são, daqui a pouco eles proíbem as pessoas a andar de bicicleta, né? É o caminho, igual né? quando tinha assalto Ou de proíbe- moto que proíbe- proibia 2 pessoas andarem na Ou moto. proíbe né? a usar o celular na mão. Isso, proíbe usar o celular na mão na Eu não rua. posso ir no posto? É. Tinha uma piadinha que era assim, né? Proibir o cara de andar de 2 pessoas na moto é a mesma coisa que você chegar em casa, o amante tá com a sua mulher no sofá e você pega e bota fogo no sofá, né? É. Você resolve muito Nunca bem o mais, problema. exatamente. Essa piada foi boa, hein? Você viu? Eu sou Não, ótimo, eu essa sou aí- engraçado para Não, caramba. essa aí foi boa. Eu tô vendo, eu mas- estou rindo. Não, Por dentro. Tá tudo sendo muito louco essa semana aqui pra gente. E daí a gente, pô, a gente vai gravar, né, com eles, os caras vão disponibilizar o espaço ali e tal. E daí eu me lembrei de alguns vídeos já, que o Pirula, ele fala muito dessa diferença da biologia com ciências humanas, né? O que a biologia consegue explicar dentro de uma sociedade, por exemplo, certos comportamentos sociais, assim, o que a biologia consegue explicar, e o que as ciências humanas nega disso. Nem às vezes as ciências humanas, ela nega determinadas coisas que vêm da biologia. Às vezes não é que ela não nega, nem sabe. Ou não Às sabe. vezes não sabe. Também Sabe, muitas vezes se apropria e faz usos interessantes, né? A gente também não Sim, pode... sim, não tô falando que é só Sim. coisa negativa. Na Não, verdade, a maior várias- parte é positiva. vários conceitos. Não, a maior parte é bem, eu acho que é bem meio de caminho, assim, porque tem de tudo, né? E o grande problema também é que, na maioria das vezes, ninguém conhece ninguém e todo mundo fala do outro sem conhecer. Então rola um preconceito dos dois lados. Sim. Então nós biólogos falamos que ciências... A gente tava até brincando disso, que ciências humanas não são ciências, que às vezes não envolvem experimentação. E as ciências humanas também falam mal das ciências biológicas ou tem um certo preconceito simplesmente porque as pessoas não conversam, falta Chama a gente de eugenista. Né? Isso. É, então eu falo, na formação Exatamente. de humanas tem muito esse discurso que, tipo, não tá completamente incorreto, mas ele é muito incompleto de como, digamos, um comportamento científico se associa a cientificismos e a ideias de eugenia e a genética sempre servindo como mais para oprimir do que para salvar a humanidade, que é uma coisa errada, porque genética normalmente é as coisas boas, tipo insulina.
Insulina, tipo, até pouco tempo atrás era sangria de porco. É. Sabe? A ciência caminha, assim, junto com a humanidade, a divisão é meio... É impossível de ser feita, né? Possível de ser feita, mas aí sempre tem essas discussões. Porque daí eu me lembrei, daí eu fui pegar uns textos que eu já tinha lido, que dentro da geografia ela tem várias, porque a geografia é uma ciência meio nova nas ciências humanas. Né? Dentro das ciências humanas, a mais recente é a geografia. Tem discussões Porque lá a na geografia Grécia. estava se discutindo ainda do que ela era, né? Exatamente. Que de achos ela Até era. hoje, mais ou menos, tem essa discussão do que ela é, pra que ela serve, né? É só pegar várias pessoas que tiveram professores de geografia mais ou menos da minha idade, eu tô com 29, tiveram um professor de geografia que eram formados em história. Muito porque ainda não tinha esse retrato assim no Brasil. Ah, geografia é isso. E a geografia do Brasil é referência também mundial por causa do Milton Santos e tal. Do Absaber, né? O Absaber. Daí dentro da geografia ela tem várias correntes, uma corrente que ficou... que eu acho que é isso que às vezes traz um monte de confusão quando a gente tá falando junto com a biologia, que é o determinismo geográfico. Que é toda uma corrente que começa lá no Ratzel, que ele pega e fala lá do espaço vital, que ele pega é o ambiente natural que vai dar o tom do que é o homem, a cultura do homem, enfim, o próprio caráter assim vem da... Só que isso, daí entrando no que tu falou, isso também foi usado na Segunda Guerra. O Ratzel foi muito, por isso que eles queriam conquistar muito a Ucrânia, né? A Ucrânia só se ferra. Pra um lado, pro outro, pra todo mundo tá na tenta... meiuca sem desmarrar. Porque ela tá no meio, ela tá bem na ideia de espaço vital, então qualquer contexto histórico que pegar, a Ucrânia tá sempre ferrada, assim. Daí eu acho que esse foi o movimento que foi começando a acontecer nas ciências humanas. Começa a se negar, tem um primeiro momento que se nega tudo, bota tudo na ideia de cultura, da desigualdade. E acho que agora tem alguns autores que estão retomando, tentando fazer isso aí. Mas aí é que me vem aquela coisa assim, não sei. A biologia não é uma ciência dura, estritamente falando. Ela tem um pé em cada lado, né? A biologia é um outro ramo. As ciências biológicas como um todo, né, de ciências da vida, estão mais vinculadas às ciências da Terra, né? Que seriam até a própria geografia, a geologia e essa área assim, né, oceanografia, enfim, toda essa parte assim, do que com ciências exatas ou humanas estrito senso, assim. Agora, a geografia é híbrida, né, porque tem a geografia humana, tem a geografia física e tal, geografia física que flerta com a geologia, né, a geografia humana que flerta com sociologia. Mas esse é o conceito também que caiu dentro da faculdade de geografia, porque a geografia ela estuda o espaço, né, e o estudo da geografia ela deveria ser sobre o espaço. Eu acho que é por isso que causa tanta confusão quando eu tô dando aula, por exemplo, lá tem um primeiro ano do ensino médio, os caras têm só geografia física. Só que daí vai do professor, porque não posso só eu falar sobre geografia física, sobre rocha metamórfica, se eu não conseguir contextualizar, porque isso é interessante no estudo do espaço geográfico. O estudo do espaço, eu só fico imaginando o Sérgio Sacani de voar do espaço! A voadora no like! Voadora no like! Eu só imagino você falando do espaço, tipo, eu fico imaginando ele assim, o novo gráfico do Noah. Olhinho fechado. Olhinho fechado. Mas que dentro das ciências humanas, os principais conceitos, é espaço e tempo, né? Sim. Dois conceitos extremamente complexos. Complexos e que... Espaço e tempo que é... Falando do Einstein, né? Que é isso que tá querendo dizer, a malha do espaço-tempo, né? Novamente, voltamos ao Sacani. Não, mas então, Renan, deixa eu te perguntar um negocinho, que pra mim é o que eu sempre acho meio esquisito, quando vem com essa questão do tipo de interpretação. Porque, óbvio que, pelo menos em biologia, você teve várias mudanças de paradigmas ao longo da história, né? Então, você tinha o paradigma fixista, depois mudou para o paradigma transformista, né? Que é o que caracteriza a evolução. Você teve outros paradigmas da genética, por exemplo, né? De que a genética, no começo, também ela era determinística, e hoje a gente sabe que ela não funciona do jeito mendeliano estrito, né? Pelo menos não a maior parte dos genes. Então, você tem que levar em conta uma série de outras coisas. O gene pode estar lá e não estar expressando. O gene pode estar expressando e estar expressando de outro jeito do que em outra pessoa. O gene pode ter ativação ambiental, pode não ter. Sabe? Tipo, tem uma série de outros fatores ali. Só que essas coisas, elas são descobertas. Entendeu? Isso que eu estou dizendo. Quando a pessoa afirma um negócio assim, chega e fala assim, olha, os genes não estão agindo de maneira mendeliana. A pessoa não está afirmando isso daí, não está tirando da bunda e falando assim, olha, eu tive uma epifania de que decidi que os genes não estão... Não, a pessoa fez um estudo, um experimento, então ela conseguiu, fez uma comparação, olhou e falou, cara... Olha, eu achei que estava errado, refiz o negócio, não está certo. Falei com outro professor, falou que não sei o quê. Aí, eu acho que é isso. Aí publica. Aí o outro vai lá na China, replica e fala, é isso mesmo, não sei o quê. Aí vai o outro na Índia, filhas da puta, tava para publicar isso aí, publicaram antes de mim. E fica esse negócio. E aí você descobre, na verdade, entende? Agora, o que você vai fazer depois com essa descoberta, aí são outros 500. Aí você descobre, né? E aí você fala, ok, estávamos errados, a realidade se mostrou diferente do que a gente acreditava.
Então o que a gente vai fazer? Agora a gente vai ter que adaptar o nosso discurso à realidade, uma vez que a gente tinha uma realidade que era incompleta. A nosso conhecimento da realidade era mais incompleto e agora está cada vez menos incompleto. A realidade inerte, né? A realidade é inerte, ela é. Exatamente, a realidade é. É uma questão de você, até que ponto você consegue entendê-la e na sua complexidade, né? Exato. E é isso que fica nessa questão que eu acho meio esquisito, por exemplo, às vezes nas ciências humanas, que eu acho que às vezes as pessoas elas ficam batendo cabeça para discutir quem teve a melhor ideia e não necessariamente isso está baseado na realidade. Sabe, eles deixam para depois. Cara, tô falando um discurso bastante preconceituoso mesmo, mas é que é a maneira... Serve para exemplo. Serve para exemplo, exatamente. Estou sendo exagerado no que eu estou dizendo justamente para tentar ilustrar. Mas me parece isso. Parece que chega e fala assim, olha, o fulaninho propôs uma nova ideia, nossa, uma revolução. Propôs, e por que é uma melhor interpretação do que a outra que já tinha? Ele tem dados melhores, ele tem uma nova realidade, encaixa melhor a realidade? Não, encaixa do mesmo jeito, mas é mais legal. Tá, mas daí a gente está lidando com a ideia de ideologia de interpretação de mundo, que daí eu também acho que isso não necessariamente vai ter um... Mas é isso que eu tô te falando. Por exemplo, você estava falando do determinismo geográfico. O determinismo geográfico, ele é uma interpretação de mundo. Sim. E você negar uma coisa assim também é uma interpretação de mundo. Tá, mas o determinismo... Baseado na realidade. E aquela coisa, entende? Eu tô falando assim, não é porque uma ideia necessariamente pode ser mal aplicada por pessoas, não dizer que ela tá errada, que ela não condiz com a realidade. Entendeu? A evolução foi um exemplo clássico, que foi aquela mesmo questão, espaço vital também é um exemplo espaço vital clássico. foi um exemplo clássico. Mas o que eu tô falando, não é meio, sei lá, meio anticientífico você, tipo, ficar nessa coisa de, não, eu prefiro essa interpretação porque bate melhor com o meu santo. No exemplo de determinismo geográfico, ela tá muito em desuso porque ela não ajuda a explicar todas as coisas. Por exemplo, não explica a Austrália. Como é que a Austrália se desenvolveu da forma que se desenvolveu, tem um monte de deserto, porque é calor. Tu entendeu? Então, tipo, ele não explica a Austrália. Então, não. Essa tentativa de explicar o mundo, ela não tá completa, mas eu acho que é aí que entra a grande coisa em ciências humanas, é que nenhuma ideia vai ser fechada totalmente para explicar o mundo, ou para tentar chegar na realidade. Sim. E tem um caráter das ciências humanas que é o porquê que você consegue utilizar aparatos tão técnicos para determinar, sei lá, quanto tempo demora pro cocô do plâncton no mar cair no chão, e você não consegue fazer isso com relação a comportamentos de base social. Primeiro porque a sociedade ela é muito mais orgânica que isso, né? Tipo, ela tem uma variável inexplicável que sempre leva para caminhos diferentes, né? E você tem uma questão que é, dado que determinadas coisas você consegue fazer um olhar completamente objetivo e técnico porque são coisas físicas, essas coisas que não são físicas e não podem ser explicadas completamente desse ponto de vista, veja, não completamente, tá? Não negando o aparato. Você tem como recurso final, no caso principalmente da filosofia, é a lógica, né? Ou no caso da psicologia, a amostragem estatística, né? É uma questão de você usar os aparatos que restam para responder perguntas que as outras ciências não conseguem responder. E, de certa forma, toda a ciência é humana, porque o conhecimento ele é humano diante do mundo, né? Tem o fator humano em Tem o todas fator as humano... ciências. Sabe aquela notícia da margarina, que fala hoje a margarina faz mal por causa disso, e hoje faz bem por causa disso, e que tá nisso faz, sei lá, 150 anos? Conheço por ovo. O ovo, exatamente. Da mesma forma que isso acontece, na ciência humana acontece também. É que, da mesma forma que as pessoas leem só a manchete do National Geographic, as pessoas só leem a manchete do, sei lá, História Hoje, alguma coisa do tipo, entendeu? Porque existe toda uma estrutura de pensamento que levou aquilo, com argumentos lógicos, e que se refuta. Tanto que é por isso que tem um monte de cara que a gente não estuda. Você estuda Platão, mas você não entende... Você não usa o Platão da mesma forma que você usava na época que Platão estava usando. Você não vai ser platonista. Você não vai ser platonista. Você estuda o Platão, mas não vai ser platonista. Tipo, você tem cada hora uma corrente diferente, porque a filosofia é uma corrida de bastão, assim como a ciência. Tipo, eu acho que é uma questão de as pessoas acharem menos confiável a ciência humana, e as pessoas de ciências humanas, elas não se sentirem confortáveis diante da complexidade das ciências mais duras. No que diz respeito a essa parte de compreensão do mundo, né, compreensão dos leigos sobre a questão da ciência, isso é o que eu costumo falar, né, que as ciências humanas estão numa situação muito, muito delicada e muito triste, na verdade. Porque o que acontece? Quando você vai falar de ciências hard science, tipo química, física e tal, isso requer uma bagagem prévia. Sim. Não tem como. Se você não manja dos cálculos, da maneira como é, sei lá, se você não sabe correr lá aquela coisa lá das camadas de elétron, todo aquele negócio lá do Linus Pauling lá, se você não sabe fazer, se você não tem o mínimo das coisas de ferramentas para trabalhar com física, química, com as partes duras, você nem vai dar palpite. Você vai ficar naquele negócio e vai falar assim, cara, isso daqui é muito complicado, eu não vou mexer. Agora, quando você vai falar de psicologia, você vai falar de geografia, de sociologia, uma coisa assim... Tem muito turista. Você está falando de coisas que você convive.
Que tu de vive. coisas que você sabe, que você vive, Experimenta. sabe? Então você chega e fala assim, não, a psicologia diz respeito a isso. Sabe quando a pessoa tem tal coisa? Então, isso aqui na psicologia é interpretado dessa forma. Aí você fala, eu sei o que é isso. Eu conheço isso. Isso é fácil. Interessante. Nossa, que legal. Nossa, vou abrir um curso online de filosofia, sabe? Tipo, você fala, uau, sabe? Tipo... A ideia que tá agora sendo discutida muito a ideia da depressão, que tem gente falando merda, assim, sobre depressão, por exemplo, sabe? Você tá falando que isso é um momento ruim para as ciências humanas, mas acho que tem que tomar cuidado também, porque a gente tá dando voz para todo mundo. Tem maluco falando de física quântica também. Mas nenhum desses malucos tá falando de física quântica, não está falando de física. Mas entendeu? Esse é o problema. Eles estão falando... Os da Terra plana estão. Os da Terra plana estão tentando falar de física. Mas os de física quântica também estão tentando falar de física. Não, eles falam de aura. Não, mas tem cara que... Eles não resolvem um cálculo. Mas tem cara... Não, você tá enganado. Tem cara que fala sério de física quântica. O segredo... Ele tem as ideias malucas dele lá. E ele tá falando... Tá bom que é um sério errado, mas do mesmo jeito que fala de filosofia ou de qualquer coisa, o cara tá falando errado também. Então o que a gente tá vendo talvez seja só... A gente tá dando voz pros malucos, que é o que a gente sempre fala, como nós 4 aqui. Estamos dando voz para 4 malucos falarem na internet. Acho que esse é um ponto importante. Mas ele trouxe uma coisa também, a galera terra plana, um monte de filósofo aí Os que caras não do segredo. é filósofo, os caras do Segredo. segredo, pensa positivo que vai dar tudo certo e tal. Pra mim nunca deu certo. Só que ciências humanas é... Nunca pensei positivo. É mais palpável, eu não entendo. Ciências humanas é pegar o busão em São Paulo e demorar 2 horas pra chegar na tua casa, tu entendeu? Eu ia falar de depressão, Não, minha tia... Não, eu concordo, assim, a minha tia tem depressão, então eu sei tudo de depressão, então eu vou falar de depressão, ou qualquer coisa, coisa do mas gênero. dentro dessas todas as ciências humanas é sempre a rebaixada a caráter de opinativo. Claro, assim. claro. Então, Exato. E tu vai pegar, por exemplo, um livro do Milton Santos sobre globalização, que é o melhor apanhado até hoje de alguém explicando globalização. Isso que já tem 30 anos. O livro tem 10. o livro tem. Não, teve 90 e poucos, tem uns 20 anos já. O que eu ia falar, 10 o Milton Santos já tinha... Ele morreu foi faz 10. Foi póstumo o livro. Morreu em 2001. Que livro bom de ciências humanas é muito punk de ler também. Não, é difícil, cara. É difícil. Tem cara que você não consegue. Tipo, que nem o... Já tentou ler Heidegger, velho. Então eu tentei, portanto não consegui. Eu vou te contar uma coisa difícil. interessante, que assim, eu comecei a tentar ler quando eu estava na faculdade, os livros do Dennett, né, que é um filósofo da biologia. O cara, ele não trabalha com biologia, ele trabalha com filosofia dentro da biologia. Obviamente que para você trabalhar com filosofia na biologia, você tem que manjar de biologia, você tem que entender quais são as coisas que estão lá sendo envolvidas. E era interessante que eu tentei pegar um livro que chama A Perigosa Ideia de Darwin, porque eu falei assim, nossa, eu também quero saber o que é isso que ele tá falando. Essa perigosa ideia. Puta nome. O livro é dividido em 3 Primeiro partes. clickbait, entrou no primeiro clickbait. Não, exato, clickbait que não era feito na internet. Não, e o Dennett, ele é genial, e tão genial que os livros dele todos estão fora de catálogo, né? As editoras lançam, sei lá, uma tiragem de 1000 e nunca mais, porque não vai vender, né? Sei lá. E eu lembro que eu comprei A Perigosa Ideia de Darwin e ela é dividida em três partes, né? O livro. O livro é um calhamaço, assim. A primeira parte você lê de braçada. Nossa, esse cara é um gênio. Putz, me sinto muito bem lendo isso aqui. Passei no parque. Olha, que legal, passei no parque. A segunda parte você já começa a ter que ficar voltando. Não, pera, calma lá. Não, isso daqui não tá... Não. Tá, entendi. Beleza, passa. Tá, não. Isso aqui ele tinha falado no primeiro capítulo, é verdade. Não, volta. Não. O que ele tá querendo dizer com isso? Tá, eu já vou tomar um banho e já volto. Na terceira parte do livro eu parei. Isso quando eu tava na faculdade. Eu parei na terceira parte e falei assim, cara... Não dá. Não vai. Eu não sou apto pra isso. Aí eu desisti. Aí me formei, fiz mestrado... Vou pegar essa jossa de novo. Eu li a primeira parte, nadei de braçada. Na segunda parte eu queria desistir. Eu falei assim, gente, eu tô regredindo, que coisa horrível. Mas não, li a segunda parte, aí li a terceira. Não entendeu nada? Entendi, mas... nossa, cara, que complicado. Eu teria que ler agora de novo o livro outra vez. Mas qual que é a diferença de um filósofo escrevendo desse jeito, com sua linguagem própria, e um físico escrevendo do jeito dele, com a linguagem própria, ou um biólogo escrevendo do jeito dele? A diferença é que o filósofo todo mundo acha que entende. Porque não, sabe tudo ler, bem. Porque sabe ler, acha que entende. Mas biologia você também sabe ler. Eu posso pegar um artigo de biologia, de ecologia da minha área para pegar e colocar você para ler em português, e ele também vai ter suas linguagens, seus símbolos e suas coisas que são extremamente específicas, que se você não tiver estudado para aquilo, se você não tiver uma base daquilo, você também vai encontrar a mesma barreira que você encontrou estudando filosofia. Talvez a diferença seja, o cara tá escrevendo sobre filosofia é sobre gente, eu vou ler sobre gente porque eu sou gente. E biologia não, porque biologia tem que gostar de ecologia, tem que gostar. Talvez essa seja a diferença. Talvez a diferença seja simplesmente um aspecto humano. Você ler sobre a fisiologia humana, você consegue ler distanciado. Você esquece aquela célula da tua célula. Mas quando você fala de depressão, por exemplo, o último livro que eu li sobre isso foi da Maria Rita Kell, que piu cão. Ela falando sobre uma dor,
é uma coisa que você se identifica. Tipo, o livro começa com uma analogia do dia que ela passou reto de um cachorro que estava atropelado, que ela não teve tempo de vê-lo. São coisas que retomam para um espaço que você entende melhor, e não porque você compreende do ponto de vista teórico melhor, mas porque é mais fácil você se apegar àquilo que você está lendo, sentimento. porque Exato. aquilo, não, você não está fora daquilo, aquilo é você. É o teu cotidiano. Sim, biologia e antropologia, por exemplo. É. Tipo, antropologia social, você pega os caras, eles iam lá e ficavam olhando de fora as aldeias. Tipo, isso no começo, né? O antropólogo de Capinete. Porra, ele ficava o dia inteiro olhando os caras lá e conseguia fazer uma puta análise assim, mega objetiva, dos índios e o cacete. Pode falar. Canal do Rio. É. Então, e tipo... Foda-se. É a Ana que vai editar. Que moral, hein? Né? Parte tu tira aí, viu? Aí, tipo, quando você começa a participar, as coisas ficam mais complexas. Tanto que essa, sei lá, briga que o Freud tinha, né? De tentar trazer pra ciência, a psicologia, a psicanálise. Mas quer ver? Isso, tu falou de antropologia, tem o Malinowski, né? Sim. Ou de Colau, ela. Ele lançava os livros bem nessa... Eu vou ficar aqui observando a galerinha, só que em paralelo ele escrevia um diário, com os sentimentos, com os não sei o quê, parará. Me apaixonei, aquela índia ali é assim, nossa, fiquei excitado, nesse teor, assim. Só que ele não publicava. Quando ele morreu, a mulher dele pegou isso, leu... Teve um aluno meu que ele é ator, faz uns 2 anos que ele gravou um filme com o Celton Mello, e ele veio pra São Paulo, esse guri, pra pré-estreia, e falou assim, ô senhor, tu não quer ir na pré-estreia? Eu falei, vou. E a gente chegou lá e tipo assim, só celebridade, e eu, né? Que é celebridade? Celebridade... Era o único você canal do YouTube cele- que tava Aí, viu? cobrindo... Celebridade você tá Cobriu bem, vendo cara. hoje. Tem razão, também. Hoje. Quem é Celton Você Mello fez- perto de Pirula, né? Quem é Celton Mello? É um absurdo isso. Mas Quem é daí- Aline Moraes perto do Emílio? Ela tava lá ontem também, né? Você viu? Tava. Não, tu é mais bonito que ela. Obrigado, Não, eu sei. isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu O sei. que não é difícil. Improvável. Eu sei. É muito magra, muito alta, enfim, não faz o meu Eu padrão. sou muito baixo e muito gordo, é isso. Aí, ó. Tá tranquilo. Não é que ela tem cabelo bonito. Tá sossegado. Cabelo bonito, uma barba também. bacana.